gostaria de convidar Dalton, que é um grande amigo nosso, irmão em Cristo, psicólogo. Aleluia, né? Convertido aqui, é uma bênção. Nós estamos no mês muito importante, numa campanha chamada Setembro Amarelo, não é isso? E ele tem um assunto muito importante, porque há um grande número de suicídios, não é isso mesmo? Acontecendo no mundo, né? E ele vai trazer uma palestra muito importante para você que está aqui na Renascença, para você que está na sua residência. Vamos orar. Senhor, quero apresentar o Dalton, que ele tenha toda a liberdade agora, pelo Espírito de Deus, de nos trazer esta mensagem tão importante para as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Normalmente, por causa da pandemia, eu não tenho feito palestra. Tem umas 4 que já me pediram e eu não gosto de fazer, não posso fazer essas coisas por causa da minha idade. Mas quando o Ramaia me chamou, o pastor Ramaia me chamou, eu pensei de um dia para o outro e eu resolvi fazer essa palestra exatamente para conscientização. Eu sou, quem não me conhece, eu sou um psicólogo clínico, eu tenho 30 anos de experiência, né, de formado, e eu trabalho fazendo terapia, meu trabalho é terapia. Então, eu ajudo muita gente, já ajudei muita gente. Tem uma pessoa, por exemplo, que eu devo ter atendido ele por volta de uns 8 a 9 meses. E ele era envolvido com a questão da droga desde os 16 anos até os 38, quando, a partir do trabalho psicológico que eu fiz com ele, 6 meses depois, eles me mandaram uma mensagem, está até no meu telefone, tanto dele quanto da esposa dele, e a esposa dele, ela começa a mensagem dizendo que aquela era a última oportunidade. Ele recaía de 2 em 2 meses, ou seja, voltava para o uso da droga. Isso significa que ele levava tudo que tinha para vender, voltava ali depois de alguns meses, acabado, começava tudo de novo. Então ela achou que não seria mais uma coisa. Então, é isso que eu quero mostrar. O Setembro Amarelo é realmente uma campanha importante, exatamente por causa da prevenção do suicídio. Eu falo que é o seguinte, é importante esse trabalho, para essa divulgação, tem muita coisa que dá para fazer. É claro que a gente tem que entender o seguinte, o ser humano, né, o ser humano, ele tem a história de vida dele, ele tem a dificuldade dele. A história de vida não é a mesma para todo mundo, né? Muitas vezes, uma coisa importante que a gente tem que entender é que, se você não tem essa dificuldade, né, porque outras pessoas têm, e a gente muitas vezes acha que é fácil. É fácil quando você não está na pele de uma outra pessoa, porque é uma situação realmente complexa, né? Por isso que é importante essa questão desse tema da prevenção, né, por causa do suicídio, porque realmente, infelizmente, você vê no Brasil, em um ano, são 12 mil casos de suicídio. Quer dizer, fora as pessoas que tentam, né, e depois não dá certo, o que é muito bom nesse caso, e eu já tive clientes que tentaram suicídio algumas vezes. Hoje, graças a Deus, estou melhor e a vida vai andando. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é isso. E é importante falar disso, né? A gente tem que entender como é que essas coisas funcionam. As causas mais frequentes, obviamente, do suicídio, são as causas, tem 2 causas psicológicas e 2 causas que eu chamo de psiquiátricas. As causas psiquiátricas é o transtorno bipolar e a esquizofrenia.
Normalmente as causas são normalmente neurológicas. É interessante que existe uma relação entre o espírito, o corpo e a alma, né? Na dimensão cristã é o espírito, a alma e o corpo. No trabalho psicológico, de forma geral, você trabalha com o corpo e com a alma. Então, na verdade, uma coisa interage com a outra. Então, é claro que o trabalho que tem que ser feito é um trabalho conjunto. A medicação é fundamental. Quando uma pessoa chega a ficar deprimida, ela, obviamente, é um processo longo que já vai vindo na vida dela, ela não consegue sair sozinha. É como se você estivesse descendo cada vez mais e depois você não consegue subir. A medicação é fundamental. Sem medicação não tem jeito. Eu trabalho com um psiquiatra amigo meu, cada um de nós no consultório dele, e muitas vezes quando o meu cliente ou a minha cliente vai para ele, que ele faz a parte medicamentosa, se ele percebe que aquele cliente melhorou, ele mesmo vai diminuindo as doses daquilo que a pessoa toma, até para que chegue a hora em que a pessoa possa sair disso, né? Normalmente, a questão da predominância psicológica, que é a depressão e o abuso de substâncias, né? Porque muitas pessoas usam drogas, usam várias formas de substância. Para mim, como psicólogo clínico, elas são formas de tentar resolver a vida, tentar conseguir sair, como esse exemplo que eu dei dessa pessoa que ficou dos 16 aos 38 anos na droga. Não é que ele não quisesse sair, é que ele não dava conta de sair. E o psicológico dele era muito ruim. E por isso que eu falo que, por exemplo, tem que ter a medicação, do meu ponto de vista, isso é fundamental, como eu já falei, mas tem o lado psicológico. É claro que quando eu falei, por exemplo, do transtorno bipolar e da esquizofrenia, que são os dois maiores dentro desse aspecto neurológico, eles não resolvem só com terapia. A terapia aí é secundária, o psicológico é secundário, porque a questão desses aspectos é, na verdade, é mental, é neurológico. Mas dentro da minha área, que é o aspecto psicológico, tanto a depressão como esses abusos de substância, do meu ponto de vista, eles são passíveis de serem resolvidos, desde que, claro, a pessoa queira e a pessoa tenha uma determinação e se faça um trabalho que eu chamo de uma psicologia mais profunda, e eu faço isso com todos os meus clientes. Eu trabalho a história de vida das pessoas desde a infância, porque você tem que voltar lá atrás. Você quer que uma pessoa mude, ela não vai mudar só com o atual. Tem que voltar lá atrás na história de vida dela para trabalhar essas questões psicológicas e vem trabalhando para frente. Normalmente as pessoas vão caminhando para frente. Claro que isso não é um negócio que funciona tão rapidamente. Isso é proporcional ao grau de dificuldade. Quanto maior for o grau de dificuldade, maior vai ser o tempo que vai ser para resolver a situação. Algumas coisas mais simples resolvem mais fácil, mas algumas coisas mais complexas, e a pessoa muitas vezes, tem gente que não sabe lidar com o bom, né? Ele não consegue, se você der uma coisa boa para ele, ele não consegue lidar. Eu falo que como psicólogo, muitas vezes é como se você estivesse ajudando a pessoa a sair ela caiu num buraco, você vai tentar puxá-la para frente, ela faz mais uma força para ficar lá dentro do que para sair. Não porque ela não queira, é isso que eu quero que você entenda. Não é uma questão só de você querer ou de você não querer, né? Agora, uma coisa que eu quero enfatizar é o seguinte: eu sei que quem tem uma pessoa assim na família, uma pessoa principalmente que
que tem dificuldades emocionais. Eu conheço gente que está há anos ligado a essas questões, seja cigarro, seja qualquer outra forma. Elas não saem, não é só porque elas não querem, elas até querem sair. Mas uma coisa que eu acho importante é o apoio da família. Eu sei que quando se tem uma pessoa com essa dificuldade na família, muitas vezes não é fácil, mas ela não consegue sair sozinha. Não é só uma questão de não querer, é uma questão de não dar conta. E é claro, obviamente não tem jeito de saber, sem fazer um trabalho mais profundo, o que colocou ela naquele lugar, né? A vida humana, ela é muito complexa. Então, a gente lida com as pessoas como se todo mundo fosse igual. Não é igual. Só vocês que estão aqui, é claro que vocês não são iguais. Cada um tem uma história de vida, cada um viveu aquela vida de um jeito, alguns foram mais bem amados do que outros, e isso vai mexendo muito com a vida das pessoas. Então, o apoio familiar, por mais que você não consiga resolver a situação, muitas vezes é necessário levar em algum lugar, ajudar de alguma forma, porque a pessoa muitas vezes não consegue sair dessa situação sozinha. E a mesma coisa eu quero estender pelo que eu falo dos amigos, né? Amigo muitas vezes é para isso, né? Amigo de verdade tem que estar na hora difícil, né? Porque na hora fácil é fácil, né? Mas na hora difícil é que o negócio... E hoje um dia nós vivemos num mundo que me preocupa como psicólogo. Há anos eu falo que parece que o mundo está evoluindo, né? Em vez de evoluir, as pessoas tendem a ficar hoje cada vez mais voltadas para si mesmas, né? E buscando muito o seu lado. Até a parte que cabe ao seu lado não tem problema não. Mas a gente tem que ter amizade, a gente tem que ajudar muitas vezes. Então, amigo de verdade é gente que realmente ajuda, porque muitas vezes você pode não resolver o negócio, mas se é seu amigo, vê com a sua mãe ou com alguém que possa fazer alguma coisa, tentar ajudar, porque a pessoa realmente não sai sozinha disso não. Eu já acompanhei gente assim que você vai ver, ele não consegue sair. Então, por isso que tem que ter essa conscientização desse aspecto, exatamente porque as pessoas, a prevenção ao suicídio, e por que uma pessoa suicida? Muitas vezes quando se fala em depressão, quando se diz que uma pessoa está deprimida, ela já passou por várias dificuldades antes disso. E quando a pessoa ela fica muito deprimida, e se ela não toma uma medicação, aquilo vai ficando cada vez mais complexo. É como se ela fosse descendo devagar, sem conseguir sair. E aí ela não consegue sair. E aí quando ela acha que já não tem mais jeito, que o único jeito dela é ir embora porque ela está atrapalhando os outros, a vida de todo mundo, que não vai dar certo, aí a pessoa acaba fazendo tomando uma atitude dessa. Mas é um negócio que, do meu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, principalmente no que diz respeito ao psicológico, que é a minha área, eu te falo que dá para fazer um trabalho, claro, desde que a pessoa queira. Mas sem a medicação, realmente não tem jeito não, porque a medicação ela serve para estabilizar. Tanto que eu falo que no sentido psicológico, se a causa é psicológica, tem um psiquiatra suíço, muito antigo, e ele já falava que se a causa é psicológica, a cura é psicológica. E se a causa é biológica, a cura é biológica. O Jung, né? Ele falava isso. E as pessoas muitas vezes parece que não conseguem compreender isso, porque se a causa psicológica, por exemplo, ela pode ser mudada, né? E de forma geral. Eu estou te falando de uma pessoa que não tem dificuldades
mais neurológicas. As pessoas que têm essa questão mais psiquiátrica, no sentido neurológico do termo, é claro que muitas vezes esse aspecto, a medicação vai ser muito mais importante e talvez o psicológico seja secundário daquilo que se possa ser feito, exatamente porque se tratar de uma questão neurológica. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que estar medicada e tem que estar cuidada para que ela não chegue a efetivar o suicídio. Que, na verdade, esse é o objetivo de se prever o suicídio. Exatamente porque as pessoas, muitas vezes, não conseguem sair disso sozinhas. Eu já falei e eu conheço, já trabalhei com pessoas, clientes que já têm um histórico de suicídio e hoje já não tem mais. Mas por quê? Porque existem causas atrás disso. A vida da gente não é igual. Tem gente que é mais amado, tem gente que não é, tem gente que sofre bullying. Bullying é um negócio que não é brincadeira, né? Eu tenho uns posts no Instagram e eu falo que nós estamos brincando. Brincar de pegar uma pessoa para ridicularizar não é brincadeira, né? Isso é uma atitude de mau gosto. Fazer gracinha lá em cima dos outros, você não sabe o que a pessoa sente, né? Você não sabe. Isso nunca foi uma brincadeira. Isso é uma atitude extremamente negativa. As pessoas não têm... E o histórico de vida das pessoas é um negócio realmente muito complicado, se você não conhece. Porque eu falo que quem vê cara, não vê coração. Por isso que, normalmente, hoje em dia, a impressão que eu tenho é que as pessoas são mais personagens do que pessoas, né? Quando eu fico vendo nesses Instagram, nesses negócios todos, todo mundo está feliz, tomara que esteja mesmo. Se estiver feliz daquele jeito, eu vou ficar satisfeito. Mas se tiver com uma cara de felicidade ali, mas no fundo tiver uma coisa que não foi resolvida, isso me preocupa. Hoje as pessoas têm que parecer que tudo está ótimo. Tomara que esteja mesmo, eu vou ficar feliz. Mas se não for, na verdade, o que vai acontecer? Mais para frente, a médio e longo prazo, pode acontecer alguma coisa negativa, ou não sair do jeito que a gente quer, né? A questão da depressão, por exemplo, ela está ligada muito, na minha percepção, a saber lidar com a perda. A perda é muito ruim. A perda é muito ruim. Então, muitas vezes, as pessoas que estão mais sensíveis ou até mais imaturas, ou têm um vínculo muito grande com o outro, quando perde aquele vínculo, acaba ficando vulnerável, exatamente porque não tem um fortalecimento adequado, não se sente muito ruim, né? Tem pessoas que perdem um relacionamento, tem pessoas que perdem o emprego, essas coisas são ruins, mas se a pessoa tiver mais maturidade, claro, se ela tivesse, a vida seria melhor para ela. Mas por isso que eu falo que a vida não é igual para as pessoas. E eu não quero que vocês sejam meio super-homem, super-mulher. Precisa de ajuda? Procura ajuda. Se não precisa, está ótimo. Por isso que eu falo que se você está vendo alguém que não está bem, tente ajudá-lo, não no sentido de resolver, né? Porque muitas vezes a gente conversa, a gente fala, e as pessoas falam assim, mas eu já falei, eu sei que o negócio é mais complicado do que falar. Por isso que eu falei que se tem que trabalhar isso com muito mais profundidade, né? As dificuldades... A questão do abuso de substância, de droga, você vê que tem droga de tudo quanto é jeito. Aqui, ó, álcool, cafeína, maconha, alucinógeno, inalante, ópio, tem vários tabaco, tem vários tipos de estimulante. As pessoas acabam, para mim, as pessoas estão necessariamente
buscando algum refúgio, estão querendo meio que sair de uma certa realidade, como é a questão da droga, porque a realidade fica difícil. Mas eu quero que você entenda, sempre tem uma causa por baixo daquilo ali, né? Todas as vezes, nesses anos todos que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias formas, de vários tipos de dificuldade, você entra na história de vida dela. Eu falo que eu sei coisa que pai e mãe também não sabem, né? Pai, mãe, irmão, porque as pessoas normalmente não contam. Então, essa questão da busca a ajuda. E uma coisa que eu quero mostrar para você, que eu acho importante, que eu quero deixar para você ver aqui, é o seguinte. Eu gostei dessa ideia, porque eu falo que a gente pode mudar. Você não nasceu assim, né? Existe você conhece o ditado da Gabriela, que é um ditado antigo, se você tem menos anos, talvez você não saiba, era uma novela, há muitos anos atrás, que tinha uma música que dizia, da Gabriela, que era a atriz, que eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Na verdade, não é assim, né? Você não nasceu assim, você cresceu assim e não precisa continuar sendo assim. Na minha percepção como psicólogo clínico nesses anos todos, as pessoas, eu falo que a maior parte, os animais têm uma programação genética de 90% a 100%. Os que têm de 90%, como os cachorros, por exemplo, têm a possibilidade de aprender alguma coisa vivendo com o ser humano. Mas o ser humano, na minha percepção, ele tem 30% dessa programação genética. E do meu ponto de vista, pela minha experiência, ele tem 70% dele é aprendido depois que ele nasce. Então tem muita coisa que a gente vive e cresce, e eu sou desse jeito, eu sempre fui assim, né? Eu estou trabalhando uma pessoa que tem ansiedade. E ele tem uns 40 anos de idade, mas isso é desde que ele era menino. Essas coisas vêm desde que ele era menino. Então tem uma história de vida nesse negócio. E eu falo que muitas vezes o ser humano tem uma possibilidade de mudar. Por isso que eu falo que você não nasceu assim, você cresceu assim, e não precisa continuar sendo assim. Tem muita coisa que a gente muda. As pessoas acham que você não vai mudar. É claro, você conhece gente, e eu também conheço gente, que tem 20, 30, já tem 60 anos, tem gente que tem 20, 30, 40 anos, que não saiu desse lugar. Mas não é que ele não saiu desse lugar porque ele não quer sair ou porque ele não dá conta. É porque tem que trabalhar as questões psicológicas que estão ali desde pequeno. Então, muitas vezes, o cliente é adulto. Você vai trabalhar a história de vida dele, você volta lá atrás. Você tem que ir lá atrás para entender como é que ele cresceu, como é que ele foi, se ele foi querido, se ele não foi amado. A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. A dificuldade psicológica fundamental do ser humano é não ser amado. Então, muitas vezes, o que eu quero te mostrar é que tem possibilidade. Porque não adianta eu te falar só do Setembro Vermelho, Setembro Amarelo, e você não entender isso. Eu quero que você entenda que você pode mudar. Tem muita coisa que a gente pode desenvolver. É claro que dá trabalho. Como eu sou psicólogo, eu falo que tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Então as coisas não vão ser fáceis, mas muitas vezes elas são possíveis. É claro, quanto maior o objetivo, mais difícil ele é. Mas, na verdade, tem jeito disso. Eu estou te falando exatamente porque eu acredito, no ponto de vista psicológico, que é a minha área, as questões psicológicas, as pessoas podem resolver, se não todas, grande maioria delas. É claro que algumas questões psicológicas,
Algumas pessoas têm uma questão neurológica e psicológica junto. Eu estou te falando só do psicológico, que é aquilo que eu faço há 30 anos. Então tem jeito de mudar. Você não nasceu assim, você cresceu assim, não precisa ficar assim. Mas desde que eu me entendo por gente, desde que você me entende por gente, você era assim. Você tem um histórico. Aí quando você vai entrar naquele histórico da vida das pessoas, e eu falo que tem que trabalhar profundamente, quantas vezes for necessário, você vai vendo que a pessoa vai melhorando, ela vai mudando. Esse rapaz que estava nas drogas dos 16 aos 38, a esposa dele já tinha dito que não tinha mais, ela não acreditava que tivesse mais jeito. E é interessante que durante a terapia, que eu fui trabalhando com ele, e atendi ela também, muitas vezes junto, ela tinha medo dele voltar. Normalmente ele tinha um tempo para ficar em casa, e depois ele ia ficando, aumentando a dificuldade dele, e ela estava preocupada, e depois ele começou a ficar até chateado com ela, porque ele estava caminhando bem, e ela estava insegura. Eu falei, não, insegura ela tem que ficar pelo histórico todo que ela tinha, mas que as coisas podem mudar, pode mudar. E ele acabou saindo da droga, e é o que me consta, só vejo foto dele passeando pelo esse Brasil inteiro, né? Não. Quer dizer, ele trabalha, mas todo feriado, toda folga, ele viajou para algum lugar e está lá no Instagram para onde que ele foi, né? E aí é que eu te falo, isso pode mudar. Você não nasceu assim. E se nasceu assim, tem coisa que é físico, mas tem coisa que dá para mudar. Mas o psicológico é um negócio interessante. Tem muito ligado à questão do amor, a questão de você fazer, de você acreditar. Só que, claro, não é só pensamento positivo, porque se fosse só pensamento positivo, ninguém tinha problema. É acreditar no fundo do coração. Por isso que quem tem uma autoestima mais baixa não consegue acreditar nisso. E o tempo passa. Uma coisa que eu aprendi em psicologia é o seguinte: o tempo não cura, certo? O tempo não cura, mas o tempo aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior, certo? Acabou o tempo? Então, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Como terminou o tempo, eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, passar para você uma perspectiva positiva, que essas questões psicológicas podem ser resolvidas e as pessoas podem, ao invés de chegarem à situação de um suicídio, poder sair disso. Só que sem medicação e sem uma psicoterapia mais profunda, infelizmente, muitas vezes, a não ser com a ação de Deus, é mais complicado de sair disso. Fique com Deus.